Boa noite. Hoje a gente vai fazer um seminário sobre como está a saúde mental dos universitários após o período da pandemia. Esse seminário será apresentado pelos acadêmicos de psicologia da Univel, Alana, Gabriela, Gabriel, Juliana, Nicole e Vitor. A pandemia da Covid-19 nos colocou em uma situação inesperada, onde nós precisamos nos adaptar para viver de acordo com as medidas restritivas que foram impostas para impedir a disseminação do vírus. Em consequência disso, nós precisamos aprimorar as formas de ensino à distância e toda essa mudança provocou um colapso mental para quase todo mundo. Muitos universitários que antes já apresentavam sinais de pânico, medo, ansiedade, insegurança, com a pandemia, infelizmente, na maioria dos casos, houve uma piora. Vou estar falando um pouco, então, sobre como que foi a adaptação para os acadêmicos, né, nesse modelo online que foi imposto ali durante a pandemia. A gente sabe que o modelo online que foi adaptado daquele convencional, que era o presencial, foi o remoto. O remoto, ele é um ensino temporário, né, então foi só durante um tempo que a gente teve que estar se adaptando a ele. E a gente também tem o ensino EAD, né, que ele é mais estratégico, né, ele é mais onde os alunos já escolhem esse modelo pensando na rotina que eles têm ali durante o dia. Essa adaptação não foi nada fácil, né, até porque a gente sabe que a rotina de universitário, ela exige muita responsabilidade e comprometimento, né, e durante a pandemia não poderia ser diferente, né, a gente teve que se desdobrar muitas vezes, né, tentando se adaptar a esse novo modelo ali, e a gente teve que dar conta também das demandas que foram aparecendo, né, principalmente afetou nossa relação social, onde a gente estava acostumado, né, com aquela rotina ali de estar em sala de aula, onde a gente tinha o suporte do professor para estar auxiliando, e a gente teve que criar essa autonomia, né, de estar estudando sozinho, individual, onde era um modelo de estudo coletivo, a gente teve que ter uma autoaprendizagem, né. E isso também exigiu bastante recursos, né, sejam eles materiais ou quanto financeiro também, onde muitos não tinham, né, esses recursos adequados para estar se adaptando ao modelo online, principalmente questão de internet, né, e de uso da tecnologia também, e que, no caso, a gente teve que mudar a nossa realidade também, né, ali naquele contexto. Então, a gente também acabou criando essa dependência da tecnologia, e nem todos possuíam ela para estar tendo a aula online, né? Então, houve também um decréscimo nos níveis de engajamento e de satisfação das aulas, que gerou muito estresse nos universitários, né, devido a essa mudança a curto prazo. Então, a gente sabe que a adaptação da rotina gerou muitas dificuldades, exigiram maior autonomia mediante essas exigências, em prol de a gente obter um êxito. Então, a maior dificuldade que a gente teve foi manter a atenção, né, a questão do ambiente também, que ela interferiu bastante na questão da gente manter a concentração para estar aprendendo. A interação também com o professor mudou, né, enquanto a gente estava no presencial, a gente tinha um contato maior com o professor lá em sala de aula para estar sanando nossas dúvidas. Questão de organização também, a gente teve que estar se readequando, né, tendo um planejamento ali para estar dando conta dessa demanda, né, que surgiu aí. E em questão de conexão também, né, a gente sabe que a maior dificuldade era manter a conexão durante as aulas, onde nem todos tinham acesso à internet para estar assistindo as aulas ali, né. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância, né, e os desafios da psicologia no pós-pandemia. A gente sabe que o acompanhamento psicológico sempre foi muito importante, mas
sempre teve um pouco de preconceito e receio das pessoas de irem atrás, porque para muitos é só quando tem um diagnóstico de um psiquiatra ou está em um estágio muito severo de alguma doença psíquica ali. Na pandemia, a psicologia ela teve uma grande revolução e isso tende a continuar. Tanto que no dia 26 de março de 2020 saiu uma nova revolução, número 4 de 2020, que possibilitava os atendimentos virtuais, né, pelo fato ali da quarentena, de todo mundo estar recluso dentro de casa. E no início, não tinha muitos profissionais capacitados a esse atendimento online, o que trouxe problemas até para os profissionais, né? Porque os profissionais também necessitam desse apoio psicológico. Hoje em dia, a psicologia é a profissão que está em muita evidência, muito maior do que já esteve, por causa do pós-pandemia ali, de tudo que a gente vai ter que lidar daqui para frente, né? Os profissionais da psicologia. Tanto que agora a psicologia é uma das principais pautas da Organização Mundial da Saúde. A saúde mental está preocupando muito e vai ser um grande trabalho para conseguir restabelecer a saúde mental nesse pós-pandemia. Bom, como a Nicole tinha falado sobre o decreto que o CFP lançou sobre a liberação dos atendimentos online, é algo que foi bem revolucionário, principalmente ali para o setor de psicologia. Englobando isso, eu trouxe um pouco sobre um projeto que 2 universidades tinham, o setor de psicologia da ProAI, que é um departamento de universidade lá de Salvador, na Bahia, e a UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eles, desde 2011, eles tinham um plantão psicológico em que eles atendiam os universitários ali, sempre presencialmente. E com a pandemia eles tiveram que fechar, não teve possibilidade de ficar aberto esses atendimentos presenciais, e eles acabaram adaptando com o decreto essa parte dos atendimentos online. Então foi algo bem revolucionário mesmo, principalmente para eles, e um grande desafio também. Então, ali no período de março de 2020 a março de 2021, eles fizeram 207 atendimentos, com 183 estudantes pelo setor de psicologia, e o que mais chegou ali para eles de sintomas e tal foi ansiedade e angústia, não ligadas diretamente à situação da pandemia, teve 13,1%, e como principal motivação de procura pelo plantão, né, foi essa, e também seguida por ansiedade e angústia com situações referentes ao contexto de pandemia, dificuldades acadêmicas também, seguido, são bem parecidos ali os números, também apareceram ali conflitos familiares, cobrança por produtividade, relacionamentos amorosos, alguns conflitos em relação a isso também. Também outras queixas que apareceram que não foram com maiores números, mas que também apareceram bastante, foi insatisfação e dificuldade com relação às atividades remotas, medos e incertezas em relação ao futuro, e dificuldades de adaptação à nova rotina. Então, tudo isso, todas essas dificuldades que apareceram nos atendimentos, elas englobam bastante em ansiedade e angústia. Então, foi algo que aumentou muito nos acadêmicos e, por esse motivo, aumentou muito a procura deles para ajuda psicológica, porque, querendo ou não, a ansiedade e a angústia aumentou muito em relação a essa nova rotina, que eles precisavam se adaptar, a saber se aquilo ali ia passar ou não, quanto tempo que ia passar. Então, foram pautas ali que foram bem importantes para ter esse aumento, né, na procura por ajuda psicológica dentro dos acadêmicos. Eu vou falar sobre a importância de comentar e levar essa pauta de saúde mental nas universidades. A gente sabe que saúde mental ainda é considerado um tabu, por mais que a gente vê que
cada vez mais vem aumentando os casos de ansiedade, estresse e depressão no Brasil. Ainda é visto muito como frescura, mimimi, falta de Deus e vários outros tipos de denominação que as pessoas dão para a questão psicológica da pessoa. E isso vem muito antes da pandemia. Entretanto, como já foi dito, a pandemia agravou essa situação da saúde mental das pessoas, principalmente dos universitários, porque a gente sabe que dentro da universidade a gente já sofria uma autocobrança, a gente sofria com precisar sempre estar fazendo determinada coisa, cobrança, trabalho, prova, é sempre uma rotina que desgasta bastante a pessoa. E muitas vezes a gente não é enxergado como ser humano, e sim só como um estudante que tem que ficar alcançando meta e tirar boas notas e ter um bom desempenho. E a parte da saúde mental vai ficando de lado. Em relação a isso, a universidade ela teria que trazer uma questão e levantar pautas sobre saúde mental em palestras, ciclos de conversa, realizando isso de forma que ajude e auxilie os alunos para eles continuar tendo uma boa qualidade de vida dentro da universidade, pois já é um peso a gente está lá estudando o tempo todo, conciliar com família, conciliar com relacionamentos interpessoais, conciliar com trabalho e ainda dar o melhor de si nos estudos. E o psicológico da pessoa com a pandemia foi extremamente afetado, porque era muito medo, muita insegurança, a gente ficava preocupado se a gente ia perder uma pessoa que a gente gosta, medo de ser infectado, fora as aulas remotas, que foi uma adaptação completamente difícil para as pessoas, por conta que era uma situação completamente diferente do que todo mundo estava adaptado durante a vida. E é um tema muito importante, porque as universidades têm que se preocupar com essa qualidade de vida dos alunos, pois isso auxilia os alunos serem melhores profissionais, porque é muito importante a gente mostrar que não é só cuidar do físico, mas é também cuidar do nosso psicológico, para que a gente não tenha um problema sério lá na frente. A Gabi informou anteriormente, né? Dentro do meio acadêmico existe sempre uma pressão, né? Para cima do acadêmico em si, seja aí por conta das provas, por conta de você estar querendo sempre dar o seu melhor ali para sempre aprender tudo. E diante desse cenário, meio que normal a gente já vê esse desenvolvimento, né, de transtornos psicológicos em acadêmicos aí de algumas universidades, né, seja pública ou particular, né. Então, diante disso, tem estudos que mostram para a gente, né, que cerca de 15 a 25% dos acadêmicos durante esse período ali do curso, né, desenvolve algum tipo de transtorno psicológico, seja depressão, ansiedade, como o Vitor também mencionou anteriormente, que é algo que vem crescendo bastante hoje em dia, né. E por conta dessa demanda toda aqui, a universidade acaba, digamos assim, trazendo, né, para o acadêmico, um dado interessante também de estar falando é que cerca de 30% aí dos acadêmicos desenvolvem depressão, né, durante esse período do curso aí. Então, se a gente, vendo um cenário de estudos presenciais, né, onde já existe essa pressão toda, imagine a gente falando de uma pandemia, né, onde a gente teve que se adaptar em recursos novos, estudar em casa, muitas vezes não tendo o recurso que precisava ali, uma internet boa, um computador, até mesmo um celular para conseguir assistir e acompanhar essas aulas, né? Então, foi possível observar aí que durante o período da pandemia houve
um processo de adaptação bastante conturbado ali, a gente pode até ver que teve bastante aluno que acabou trancando o curso ou algo do tipo, né? E é possível observar através desse período de pandemia e até mesmo no pós-pandemia, né? Que muitos acadêmicos acabaram desenvolvendo transtorno de ansiedade generalizada, né? Teve um aumento também nos casos de depressão e também um transtorno de estresse pós-traumático, né? Após esse período de pandemia. Em decorrência dos fatos que foram apresentados, é necessário as faculdades buscarem desenvolver serviços de apoio social aos acadêmicos, podendo ser tanto na modalidade presencial, online ou híbrido. Como a gente percebeu que durante toda essa adaptação, o online também tem as suas vantagens, é você não precisar se locomover até um certo lugar para poder fazer alguma coisa. Tanto que foi criada a modalidade online para sessões de psicoterapia. Então, é muito interessante trazer isso para os alunos, também desenvolvendo o apoio psicológico, palestra e eventos com psicólogos e médicos da área da saúde, com o intuito de desenvolver a saúde e o bem-estar para esses alunos, tendo em vista que é algo muito importante para o desenvolvimento dele pessoal, o desenvolvimento dele acadêmico e o desenvolvimento futuramente profissional. O CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio. Ele atende de forma voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Então, você pode acessar ele pelo site ou ligar ele no 188. A gente agradece terem assistido até aqui. É um trabalho de extrema importância, pois a gente busca proporcionar um melhor entendimento sobre a saúde mental dos acadêmicos e como é importante falar sobre isso nas universidades.